Nós estamos hoje encerrando essa série de mensagens que nós intitulamos de O Evangelho da Generosidade. O Evangelho da Generosidade. Eu quero lembrar um pouquinho do que já aconteceu aqui. Nós abrimos essa série de mensagens quando ali o reverendo Ozzy falou para nós sobre a bênção da contribuição. E fomos ali levados a ouvir muitos testemunhos do que Deus já fez na história, principalmente dessa igreja, de pessoas que entenderam isso. E o legado que nós deixamos quando nós somos generosos também com o nosso dinheiro, através das ofertas e dos dízimos. Mas também nós entendemos que generosidade não quer falar só de dinheiro. Generosidade também é um meio pelo qual nós conhecemos mais a Deus. Porque se somos generosos, é porque nós fomos alcançados por um Deus generoso. Você pode dizer amém aí também ou não? Aleluia. Depois, no outro domingo, reverendo Léo nos ministrou sobre a mordomia. Temos que ser mordomos das posses que Deus tem nos dado. E fomos ali encorajados a cuidar das coisas de Deus como se fossem nossas, amém? Não, amém não. Vocês prestaram atenção. Cuidar das coisas de Deus como se fossem de Deus, como mordomos fiéis do Senhor. Também fomos ministrados no domingo passado sobre o trabalho e a bênção do trabalho. E prometemos nunca mais falar, odeio segunda-feira. Você lembra disso também? E louvar a Deus pela segunda, pela terça, por todos os dias da semana. E entender o trabalho sob a perspectiva de Deus. Muitas vezes as pessoas amaldiçoam o seu trabalho. Pelo contrário, nós devemos abençoá-lo e entender que é uma forma de expressarmos a nossa satisfação somente em Deus, e uma forma de expressarmos o amor de Deus para essa sociedade através do nosso trabalho. Hoje pela manhã, o pastor Kleber nos ministrou sobre honestidade, uma vida honesta. É assim também que expressamos a nossa generosidade, quando cuidamos de todas as coisas nos mínimos detalhes e procuramos ser honestos, não porque há essa honestidade em nós, mas que de certa forma essa honestidade de Deus se expressa por meio de nós. E nessa noite eu quero falar sobre o seguinte tema: ensinando a próxima geração. Você pode dizer comigo? Ensinando a próxima geração. Não tem como falar sobre generosidade sem transmitir isso para outros. E quando eu falo a próxima geração, eu falo a próxima geração de homens e mulheres. Os nossos filhos hoje são pequenos, eles tomarão os nossos lugares daqui a um tempo. E não só aquelas pessoas pelas quais nós alcançamos, as pessoas que a nossa vida nós nunca vamos alcançar de forma direta, mas quem sabe o seu testemunho alcançará. Quantas vezes nós pastores temos o privilégio, e eu falo privilégio, preste atenção, de participar de momentos fúnebres, de pessoas que tiveram sua conduta enquanto vivos ilibada, de adoração ao Senhor, e nós vemos ali pessoas chorando, pelo legado que deixaram, pelo amor que sentiram, pelo coração generoso daquelas pessoas. Eu não posso deixar de pensar naquela grande personagem do livro de Atos, chamado Dorcas, essa mulher que morreu, mas ela deixou um legado de generosidade, e as pessoas ao lado do seu esquife choravam, porque Dorcas era uma mulher generosa. Então, ali diz o texto, que ela foi ressuscitada, porque a generosidade dentro da igreja não pode morrer, amém, queridos? Por isso que eu e você temos que entender, o nosso processo, nós temos sim, que ensinar a próxima geração. Você sabe que aqui na Igreja Central a gente está quase montando uma equipe de cinema, né? Tem um pessoal bom aí. Você viu os últimos domingos, né? Essa pessoa, esse pai chamado Ananias com o seu filho no primeiro domingo, ele ficou ali, né, inquieto quando o seu filho quis dar o cofrinho das suas economias, que ele iria comprar um videogame, e resolveu entregar de dízimo oferta, e o Ananias quis rejeitar. No outro episódio você viu um sonho que Ananias teve, quando ele foi julgado, ele estava sendo julgado pela sua falta de generosidade. Então chamaram ali as suas defesas, que não o defenderam de coisa alguma, na verdade só colocaram ele mais frio ainda. Mas hoje nós temos o episódio final dessa série, o Evangelho da Generosidade, também com Ananias e seu filho. Será que ele aprendeu alguma lição? Preste atenção nesse vídeo.
Tá brincando com seu brinquedo novo? Sim, meu favorito. Ai, que legal, filho. Bom, sabia que hoje nós vamos receber um missionário? Missionário? É um casal, filho, que prega a palavra de Deus no mundo inteiro. E olha que legal, eles têm um filho da sua idade. Nossa, que legal. Eu pensei o seguinte, a gente podia fazer um presente pra eles, o que você acha? Pode ser. Aí você escolhe um presente pra ele e eu escolho um presente pro missionário. Tá bom, eu vou lá escolher agora. Então tá, legal. Missionário, entra! Seja bem-vindo! Graça e paz, irmão Ananias. Boa tarde. Amém, boa tarde. Filhão, nossos convidados chegaram. E daí, missionário, me conta como foi a sua viagem. E aí, beleza? Meu nome é Arthur, e o seu? Meu nome é Davi. Então, Davi, eu trouxe esse brinquedo e espero do fundo do meu coração que você goste. Nossa, o boneco do Star Wars! Valeu! Nossa, muito legal! Olha, pai, olha que eu ganhei! Nossa, que bonito, filhão. Parabéns. Também tem um presente pra você. Tá aqui. Irmão, seu próprio relógio. Muito obrigado. E que Deus retribua tamanha generosidade em sua vida. Graças a Deus, nosso irmão Ananias, né, mais conhecido como Naná Fanfarrão, ele teve sua vida mudada, constrangida pelo seu próprio filho. Por isso a importância de deixarmos um legado para os nossos filhos. Não só para os nossos filhos, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Será que as pessoas reconhecem você como uma pessoa generosa? Será que a sua vida tem sido uma verdadeira aula de generosidade para as pessoas que estão ao seu redor? Por que então ensinar essa generosidade para essa geração que estamos vivendo e para as próximas gerações? Você sabe que a maioria dos jovens da atualidade, a maioria da juventude da atualidade é analfabeta financeiramente. É isso mesmo, é analfabeta financeiramente. Muitos pais e mães procuram dizer do valor do trabalho, isso está muito certo, do valor do dinheiro corretamente, mas esquecem de passar todos os valores. E falar do dinheiro tem que entender todas as facetas que falamos do dinheiro. Todas as facetas que falamos do trabalho, conforme pregamos no domingo passado. Entendemos que o trabalho não é só para abençoar a nós mesmos, mas se estende além de nós. Que o dinheiro não é só para trazer o nosso bem-estar, mais do que isso, para alcançar pessoas, quem sabe até em uma dificuldade financeira, em um aperto. Às vezes as pessoas acreditam que falar de dinheiro, ensinar sobre dinheiro é apenas ensinar que as nossas crianças e nossos filhos têm que ter sua casa própria, tem que ter o seu trabalho, mas mais do que isso, ensinar a próxima geração, fala de dominar o dinheiro e não ser dominado por ele, fala de sermos generosos, e nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Na verdade, a sociedade já usa muito disso. Os grandes anunciantes, por exemplo, que trazem os anúncios de brinquedos infantis, eu já falei aqui sobre isso. Cada 3 minutos de desenho, 5 outros minutos são destinados a comerciais de inúmeros brinquedos, porque eles sabem como é que é o nosso coração. Muitas vezes até o nosso coração é seduzido pelos comerciais de TV. A criança só cresceu, né? Mas a gente continua criança e comprando os nossos pequenos brinquedos. Então eles já sabem, e nós somos seduzidos por isso.
Segundo a última pesquisa do IBGE, a criança brasileira é a criança que mais passa tempo em frente a uma televisão. Mais de 4 horas por dia, em média, as crianças do Brasil passam em frente à televisão. E eu posso imaginar que em tempos de pandemia essa média se aumentou muito, infelizmente. Não só isso, quando nós vemos a igreja, infelizmente, a juventude não tem aprendido a entender os princípios do dízimo e das ofertas. Muitas igrejas são sustentadas pela geração anterior, mas essa nova geração não tem entendido o privilégio de ser dizimista e ofertante, o privilégio de participar de uma obra, o privilégio de ter as suas posses abençoadas pelo Senhor e todo o gafanhoto repreendido pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. E quando eu falo sobre esse suporte financeiro para as igrejas, eu não estou falando só de dízimos e ofertas, porque dízimos e ofertas, muitas vezes as pessoas pensam que dízimo e oferta é caridade para a igreja. Não, Deus quer que eu e você participemos, mas eu vou me arriscar aqui com toda a autoridade dizer que Deus não precisa do seu dízimo e da sua oferta, mas Ele nos permite ser usados nessa área também. Teve uma pesquisa que foi feita. Infelizmente no Brasil nós temos poucas pesquisas, principalmente dentro do movimento religioso, mas uma pesquisa norte-americana com mais de 2.600 participantes avaliando as crianças, foi tido que 62% dessas pessoas que foram entrevistadas dizem que as crianças da atualidade são menos generosas que as crianças da geração anterior. E, segundo essas pessoas que foram pesquisadas, a grande culpa são dos seus pais, que não os ensinam o termo generosidade corretamente. Por que não ensina? Porque não se vive dentro de casa. Então não adianta a gente aprender e ser como se fosse uma grande barreira que aprende, mas não transborda para as pessoas que estão ao nosso lado. Portanto, sim, precisamos sim ensinar intencionalmente as crianças sobre a generosidade e o lugar do dinheiro em nossa vida, e vou dizer mais, o lugar do dinheiro em nosso coração. Provérbios 22, versículo 6, eu vou projetar aqui no telão, eu quero que você leia em alto e bom som. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. Por favor, pessoal do telão, próximo slide. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você sabe de cor, vamos ler juntos? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. É o ensino que nós passamos para as crianças. Mas quem ensina? Eu e você. Eu e você como responsáveis dessas crianças. Essa generosidade para com os nossos filhos é uma das principais maneiras de criar filhos que sejam eles próprios generosos. Eles próprios. E eu quero aqui tirar algumas lições essa noite. Primeiro, se eu estou disposto a ensinar uma geração que é generosidade, se eu estou disposto a marcar a minha geração com a generosidade, a ensinar as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que convivem comigo, as pessoas da minha família o que é generosidade, primeiro, eu tenho que entender que generosidade é aprendida pelo exemplo. Você pode abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Generosidade é aprendida pelo exemplo. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu, o que diz aí? As inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Na verdade, isso para o povo judeu é uma oração muito especial, que eles fazem até os dias de hoje, 2 vezes no dia, de manhã e à tarde. É o Shema. Shema é uma palavra que significa ouvir, ouça. Mas para eles, ouvir e fazer é a mesma coisa. Se engloba nessa mesma palavra. Para nós, muitas vezes nós podemos ouvir alguma coisa e não executá-la.
Mas para o povo ali que lia esse versículo, que entendia essa passagem, eles entendiam que Deus não estava falando para eles escutarem apenas com os ouvidos, mas quantos ensinamentos apenas alcançam os nossos ouvidos, não alcançam o nosso coração. Quando ele fala, Shema, ouve Israel, ele está chamando cada um de nós para ouvirmos e executarmos, fazermos algo a respeito, escutarmos as palavras e executarmos. Portanto, nós sim temos a responsabilidade, preste atenção, meu querido e minha querida, de imprimir no coração, começando dos nossos filhos e das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos filhos espirituais. Quem sabe você é um líder de célula, quem sabe você está discipulando alguém, de imprimir esses ensinamentos no coração dos nossos filhos naturais, ou sejam eles espirituais. Imprimir essa mensagem no coração deles, de amor, dos ensinamentos do Senhor. Na verdade, aqui demonstra que a palavra do Senhor, esse amor maravilhoso, não é ensinado numa sala de aula, não é ensinado colocando eles numa carteira e ensinando eles num quadro, ou seja, qualquer recurso que há de pedagogia. Muito mais do que isso, é ensinado no dia a dia. Por isso que ele fala, tu inculcarás, seja assentado, andando, deitando-se, levantando-se, colocará como sinal na tua mão, no frontal dos teus olhos, nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É no processo da vida, tu as inculcarás. E aqui eu tiro algumas lições. Primeiro, que a igreja é a grande aliada da família, mas não a responsável por educar os nossos filhos. E você que tem filhos pequenos agora, você precisa prestar muita atenção nisso. Nós como igreja, e o Ministério Infantil da igreja, é uma grande aliada sua. Nós estamos nesse processo de alcançar o coração do seu filho com as boas novas. Mas saiba que o responsável continua sendo o pai e a mãe. Nunca terceirize isso. Muitas pessoas falam, essa pessoa aqui tem terceirizado a criação dos seus filhos para uma pessoa da família, ou tem terceirizado a educação dos seus filhos para a escola. E muitas pessoas têm feito isso com a igreja, pensando que inculcar a palavra de Deus, levar o evangelho para o coração das crianças, apenas faz parte de ir à igreja com seus filhos. E agora nesse tempo de pandemia ficou mais notório ainda, porque você ainda não tem todo esse processo de domingo a domingo trazer seus filhos para cá. É como se Deus estivesse nos ensinando, está aí, a responsabilidade continua sendo dos pais, eu nunca vou tirar da mão dos pais. Por isso que ele fala, tu a inculcarás. E esse processo de inculcar mostra que a nossa responsabilidade de levar os ensinamentos ao coração e à mente dos nossos filhos, até se tornar um hábito. Inculcar é falar, é insistir, é ensinar, até que aquilo se torne um hábito. Hábito, a pessoa começa a fazer aquilo já no automático, não sem pensar, porque aquilo já vivenciou na vida dele. É uma verdade. E você começa a fazer, por isso que ele fala inculcarás, mas ele fala também assentado em sua casa. É no convívio, é na intimidade do lar, é ali. Quantas famílias hoje perderam esse momento de estar assentados juntos? Por isso que nós estamos falando que generosidade é ensinada pelo exemplo. Sentar-se à mesa, conversar sobre isso. Os nossos filhos estão nos observando, tudo. Eles são como uma grande esponja dentro da sua casa. Se você briga, ele está entendendo. Tem pessoas que falam assim, ele é muito pequeno, não está entendendo nada, enganado você está. Eles estão aprendendo tudo que é bom e tudo que é ruim dentro da casa. Por isso que ele fala sentado no convívio, na intimidade do lar da família. Ele fala andando pelo caminho, é no processo da vida, é na trama, é no drama da vida que os nossos filhos aprendem. É no choro, é quando nós estamos bem, quando nós não estamos tão bem. Quando estamos sorrindo, quando nós não estamos, todo esse momento são oportunidades de passarmos mensagens poderosas para os nossos filhos. Você já imaginou que nas suas crises, nas maiores crises dos lares, são os momentos que podemos passar as mais poderosas mensagens ao coração dos nossos filhos e filhas? Então não perca esse momento de glorificar a Deus na vida deles. Você pode dizer um amém aí ou não? Ele continua ao deitar-se, ao levantar-se, ou seja, é do início ao fim do dia, é a primícia do dia ao levantar-se, até a última ação do dia ao deitar-se, são muito importantes isso. Dizem os neurocientistas que a mente faz uma seleção do que levar para a memória de curto prazo e de longo prazo.
E muitos acreditam que o que você leva a longo prazo, ou seja, você vai lembrar depois de meses, quem sabe anos, são coisas que a mente guarda, geralmente, as últimas coisas que você faz no dia. Por isso que alguns defendem que você tem que expressar o seu amor para qualquer um, para seu cônjuge, para os seus filhos, no final do dia. Por isso que é muito importante, antes de você levar seu filho para deitar, você dar um abraço nele, você dizer o quanto você ama. Por isso que muitas mães e pais aqui aproveitam as últimas horas do dia para ler a Bíblia com seus filhos, para orar com seus filhos, porque certamente isso vai marcar a memória de longo prazo dos nossos filhos. Ao deitar-se, ao levantar-se, ele fala: atarás a tua mão entre os olhos. É uma representação de ações, de desejos, que as nossas ações sejam alcançadas. A generosidade é aprendida pelo exemplo. Por isso que ele fala: escreverás os umbrais da tua casa e das tuas portas. Será que os nossos lares têm sido reconhecidos como o lar onde o nosso Deus reina? Será que há paz dentro da nossa casa? Será que o nosso lar é um lar generoso? Será que nós procuramos apresentar e demonstrar generosidade para aqueles que estão mais perto de nós? Isso nos faz pensar, e realmente, que generosidade é sim aprendida pelo exemplo. Segunda verdade dessa noite: generosidade pela generosidade e não generosidade pela recompensa. Generosidade pela generosidade, ou seja, gere oportunidade de demonstração de generosidade, mas não alimente apenas a recompensa. Porque as pessoas que precisam de recompensa para demonstrar generosidade, elas precisam de um estímulo. E quando esse estímulo acabar, a generosidade não vem, não segue. Deus nos demonstra que nós temos que ser generosos sem os estímulos que esse mundo pode nos dar. A não ser se formos levantar uma geração que vai precisar de um coach pessoal estimulador todos os dias. E tem pessoas que procuram tantos estímulos que vão procurar nas drogas. Se desviam dos caminhos do Senhor, porque precisam de um estímulo para viver. E quando essas pessoas não encontram estímulos para viverem, elas vão até o final do poço, até tirarem suas próprias vidas. Recentemente recebi a ligação de um irmão aqui da igreja. Ele trabalha na equipe de bombeiros, relatando a quantidade de suicídios em nossa cidade crescente. Pessoas que precisavam de estímulo e não encontraram mais estímulo na vida e querem resolver um problema que está em seus corações e tiram suas próprias vidas. Então ensine essa geração generosidade pela generosidade e não generosidade pela recompensa. O melhor pagamento da generosidade não é recompensa, mas é o aprendizado. Agradeça o seu filho quando ele lava a louça, mesmo quando ele lava a louça sem querer. Mesmo quando ele está ali bravo. Agradeça pelas pequenas coisas que acontecem no dia a dia, ensine-o a fazer isso. Não o recompense a fazer isso. Tem pessoas que fazem assim com os filhos: se você lavar a louça, eu dou 10. Oh, aleluia. O menino vai lavar a louça. Daqui a pouco, amanhã ele vai querer 15, ele não vai lavar mais por 10. Ele vai: peraí pai, vamos negociar aí, estava muito difícil, a louça está maior, vai 15 aí. E daí você vai ter que dar outro estímulo, é 15. E vai passar o tempo, ele vai amadurecendo, e ele fala assim: é o seguinte, agora ficou mais caro, eu quero 25. E assim por quê? Porque o estímulo é bom para hoje, amanhã o estímulo acaba, eu preciso de um estímulo maior. É assim que funciona o nosso cérebro e o nosso coração. Generosidade pela generosidade. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, nós somos lembrados das palavras de Jesus, que diz: melhor é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aquele que é generoso por ser generoso, e não em busca de uma recompensa. Provérbios, capítulo 11, versículo 25, vai colocar aí no telão, diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Essa é a grande recompensa que temos. Quando encontramos alguém sendo aliviado de suas dores e suas cargas, não há maior recompensa do que ver alguém sendo liberto, do que vendo alguém sendo alvo da nossa generosidade. As pessoas que estavam ali cozinhando a feijoada, elas estavam felizes porque elas estavam contribuindo em algo maior, que transcende elas mesmas. Pessoas que elas não conheceram, que foram alimentadas, que foram abençoadas. Por quê? Porque buscavam a generosidade pela generosidade. A não ser se alguém pagou os cozinheiros aí, eu não estou sabendo, não, né? O pagamento deles foi um muito obrigado.
Deus te abençoe. A maior recompensa que um coração generoso pode encontrar. Ou seja, nós temos que sim enaltecer comportamentos de generosidade. Mas sabe o que a gente faz? A gente geralmente fala, olha só aquela pessoa como é generosa, parabéns, olha só. E dizemos com essa frase que só aquela pessoa que pode ser generosa porque ela tem uma capacidade especial de ser generosa, ao invés de enaltecermos a atitude dela. Eu quero convidar você a não enaltecer a pessoa em si, mas a generosidade que ela demonstrou, a atitude dela, porque quando enaltecemos a atitude, nós dizemos, eu posso ter uma atitude como aquela. Meu filho, minha filha, nós podemos ter uma atitude como aquela. Generosidade pela generosidade. Quem sabe nós precisamos, como família, fazer ações juntos. Ações que demonstrem generosidade. Quem sabe você, como célula, tem que desenvolver mais ações de generosidade dentro da sua célula. Vamos fazer juntos, nós temos algumas oportunidades aqui. Quilo do Amor é uma delas. Quantas pessoas não aproveitam esse momento? Essa semana eu recebi um vídeo de uma menininha aqui da igreja que ela resolveu recolher o Quilo do Amor do prédio dela. Ninguém pediu, o pai dela não pediu. Então ela foi com uma amiguinha do prédio e falou assim, você me ajuda? Me ajuda, te ajudo. E foram de apartamento em apartamento, batendo, explicando a campanha do Quilo do Amor. Ela deve ter 11, 12 anos, explicando aquilo do amor, e ela recolheu todos os alimentos que as pessoas doaram. Certamente viram aquela menina linda, aquele apelo lindo, um coração generoso, e forneceram o Quilo do Amor. Ela entendeu isso, generosidade pela generosidade. Quantas ações nós podemos ter? Eu trouxe aqui um cofrinho que nós fizemos aqui para as crianças, deixei aqui no cantinho. Esse aqui é do meu filho, está pesado, hein? Por quê? Por causa da igreja da criança. As crianças também foram desafiadas, alguns anos atrás, a levar esse cofrinho, a preencher o cofrinho com a sua oferta também para participar. Generosidade pela generosidade. Crianças que têm nos ensinado a entendermos isso. Nossos filhos, queridos, podem aprender sim essa grande lição da generosidade. É uma bênção, vou deixar aqui para me lembrar, depois de devolver esse cofrinho que ainda falta um pouquinho para encher ainda. Eu lembro de uma tarde em que minha esposa estava com os meus filhos numa farmácia, e uma mulher na saída a parou pedindo para que ela comprasse um remédio para o seu neto. Uma senhora muito simples. E a minha esposa ficou constrangida por aquele momento. Ela estava com os nossos 2 filhos, o Gabriel e a Heloísa. Então ela voltou, pegou a receita daqueles medicamentos, fez a compra para aquela senhora, entregou para aquela senhora e teve um momento de oração ali. E até hoje meus filhos foram impactados pelo exemplo. Generosidade pela generosidade. Eu tenho certeza que você tem muitos exemplos assim também que já aconteceram na sua vida. Sabe que são momentos de grande aprendizado no coração dos nossos filhos e das nossas filhas. Terceira grande verdade: se estamos dispostos a ensinar a próxima geração, temos que entender que a generosidade é o alvo de nossas posses. Deus tem te dado muito para que você demonstre generosidade através do que você tem. Você deve ter falado assim, pastor, Deus tem me dado, mas esse muito não tem. Mas se Deus tem te dado algo, aprenda que mesmo essa simples coisa que você tem na sua mão é um alvo, as suas posses tem que ser, o alvo tem que ser a generosidade. Nós falamos aqui que nós ensinamos até mesmo as famílias às quais nós damos o Quilo do Amor, preste atenção, a sermos generosos com o que elas têm recebido. Muitas delas abrem a cesta do Quilo do Amor e são encorajadas a pegar 1 ou 2 itens e dar para outras pessoas que elas conhecem que precisam também, para que elas aprendam isso, para que possamos fazer uma grande corrente, um grande movimento de generosidade. Sempre temos como repartir, sempre temos, por isso, o alvo de nossas posses é sermos generosos. Generosidade é o alvo das nossas posses. Não há como evitar e não falar sobre o dinheiro, sobre as nossas posses. Nosso dinheiro, como nós falamos, sim, é um grande instrumento para revelar a generosidade de Deus em nós. E quando falamos aqui de dízimos, ofertas, é o grande teste que todo mundo passa. Há tantas pessoas que têm problemas nessa área. Mas quando nós somos ensinados, desde tenra idade, fica tão mais fácil, querido. Tão mais fácil. Eu digo que
Dízimos e ofertas é como se você estivesse numa escola. Tem pessoas que estão no prezinho, ainda estão aprendendo. Tem pessoas que já foram para o fundamental, tem pessoas que já passaram no vestibular, tem pessoas que estão no curso superior, tem pessoas que já são PhD. Já entendem que o dízimo é uma linha mínima da minha generosidade. É uma medida mínima do que Deus espera comigo, mas eu quero ir além disso. Até hoje eu me lembro que eu fui ensinado muito pequeno pelos meus pais. Minha mãe está aqui presente. E eu me lembro quando meu pai, todo domingo, antes de sair de sua casa, ele pegava os envelopes do dízimo. Naquela época, os envelopes as pessoas levavam para suas casas. Lembra, reverendo Osni? Era assim. As pessoas, às vezes, tinha até envelope já com o nome deles. Levavam para sua casa e meu pai fazia um envelope para cada um. Um envelope para mim, um envelope para minha mãe, um envelope para cada uma das minhas irmãs e o seu próprio envelope. Cada um vinha na igreja com o seu envelope. Eu aprendi isso desde pequeno. Então, para mim, isso já fazia parte da minha rotina. Eu aprendi a viver na dependência do Senhor. Tal é a importância que eu e você temos que dar para esse momento. Quando falamos também de as nossas posses, tem que caminhar para esse alvo que é a generosidade. Temos que também lembrar do nosso trabalho, valorizar o nosso trabalho. Essa geração é uma geração que não gosta de trabalhar, você já percebeu nisso? Querem ganhar dinheiro fácil. É aquela geração que quer ser youtuber ou quer ser jogador de futebol, né? Quer ser famoso porque o youtuber vai lá, ganha todo o dinheiro, num dia para o outro tá rico, futebol também, acha que é tudo assim. Nós temos que valorizar o trabalho. Provérbios 6,6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Provérbio curto, 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observa a formiga. Generosidade é o alvo de nossas posses. Entendemos que o trabalho sim trará recompensas. O trabalho é por recompensas. A generosidade é pela generosidade apenas, não pelas recompensas. Também temos que ensinar os nossos filhos a lidar com o dinheiro. Tanto os pais e mães não ensinam a lidar com o dinheiro, e o dinheiro começa a lidar com eles. O dinheiro começa a ser senhor dos nossos filhos, ao invés dos nossos filhos saberem dominar o dinheiro, saber economizar, saber a importância de contribuir, saber a importância de poupar, saber a importância de gastar de forma consciente. Você sabe, você que tem filho pequeno sabe, eles são inconscientes, eles querem gastar dinheiro. Às vezes você, pai, dá uma mesada, não sei como é que você faz, se você dá um dinheirinho ou não, se você vai lá com seu filho comprar alguma coisa, se você deixá-los, eles compram coisas que são incrivelmente fúteis. Você tem que trazer a consciência do valor do dinheiro, do valor do trabalho. É assim que você ensina o seu filho e sua filha. E para terminar, a generosidade, a amiga do contentamento. Diga comigo, generosidade, a amiga do contentamento. Abra comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 11 até o versículo 13. Filipenses 4, 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, e tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha só onde está esse contexto desse versículo tão famoso. Tudo posso daquele que me fortalece. Eu posso viver embaixo de contentamento em toda e qualquer circunstância. Por isso que eu posso dizer que a generosidade é a melhor amiga do contentamento. Um coração generoso encontra contentamento naquilo que tem. Um coração generoso, ele entende que precisa buscar o contentamento nas coisas que tem, por mais simples que elas sejam. É uma pessoa grata pelo que tem em suas mãos. Então, se eu posso dar algumas dicas, se você está enfrentando um desafio na sua vida, seja o que for, ore. Deixe seus filhos sabendo. Chame-os para orar juntos, demonstrando essa dependência do Senhor nessa área. Viva com moderação. Você vai ser um modelo de como gastar o dinheiro de forma consciente. Você vai ser um modelo para os seus filhos no futuro de como lidar com o dinheiro.
Terceiro, atraso é a gratificação. Quem sabe você quer comprar alguma coisa, procure ser consciente, mostre para o seu filho. Eu acho que não está na hora de a gente comprar isso. Eu acho que nós precisamos orar mais a respeito daquilo. Mostre essa consciência. Sabe por que isso? Essa consciência vai ser poderosa contra o materialismo que alcança o coração de todo homem e de toda mulher, a começar das crianças. Mostre para eles que há tempo para tudo. Há tempo para se comprar, tempo para não se comprar, tempo para dizer sim, tempo para dizer não. Por isso que é importante você incluir as crianças também nas compras. Quem sabe você vai fazer uma compra em família. Inclua eles, para que eles façam parte desse momento, para que eles vejam como você lida com as suas compras, como você lida com as suas escolhas, a sua dependência do Senhor para fazer algumas coisas importantes que envolvem a família. Eles estão observando, eles estão aprendendo pelo exemplo. Nós temos que denunciar os anúncios falsos. Quantas vezes nós vemos anúncios, de coisas que estão sendo vendidas na televisão, que não são aquilo que parecem ser. Eu me lembro, quando eu fui comprar uma boneca para a Heloísa, cara, que só Jesus na causa. Se eu não me engano era aniversário dela, mas eu imaginei pelo preço que ia ser uma boneca enorme. É a tal famosa LOL. Vem numa bolinha, parece o Kinder Ovo, Você abre aquela bolinha, uma bonequinha desse tamanho, e eu fiquei procurando, fiquei desesperado, deve ter me enganado essa loja. Eu vou voltar lá, porque não é possível que eu gastei tanto dinheiro num negócio tão pequeno como esse. Depois a Heloísa continuou pedindo LOL. Aí veio o meu processo. Filha, não vale a pena, filha. Desculpa aí com quem vende LOL, hein? Vamos comprar alguma coisa que realmente você vai brincar. Então é o seu papel como responsável explicar isso para os seus filhos. Aprender a dizer sim e não na hora certa. E por último, cultivar uma atitude de gratidão. Você tem ensinado seus filhos a dizer obrigado para as pessoas que cozinharam aquele almoço para você? Sabe que seus filhos veem você, maridão, dizendo obrigado para sua esposa quando ela te serve um jantar, serve a mesa da família? Sabe por que se eles observam você sempre fazendo isso? Obrigado, querida, por fazer esse almoço, esse jantar tão gostoso. Você vai ver que eles vão começar a fazer isso também. É natural. Quando eles veem um sentido de gratidão, de grato ao Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado. É natural, isso vai passando para o coração dos nossos filhos. Por isso a importância que eu e você temos de ensinar sim a próxima geração. Cultive um espírito de gratidão no seu lar. Certamente esse grande movimento do Evangelho da Generosidade vai alcançar você, o seu cônjuge, vai alcançar os seus filhos, os filhos dos teus filhos, e eles serão abençoados, porque um coração generoso prosperará. Amém, queridos?